Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Chefe Trapaceiro, parte 22, capítulo 163. Um dia inteiro se passou. Yosaku ainda estava trabalhando no primeiro passo para reviver o braço de Toriko. Mas para sua surpresa, Teppei e Yuki já haviam retornado da biblioteca. Como vocês dois voltaram depois de apenas um dia? Yosaku ficou surpreso. Logicamente, Yuki deveria ter passado um tempo considerável na biblioteca. Mesmo que a vovó Setsuno tivesse insistido que seu talento era assustador, Yosaku imaginou que ainda levaria algum tempo para ele dominar tanto conhecimento. Mas lá estavam eles, de volta depois de apenas um dia inteiro. Por um instante, ele até se perguntou se Yuki não teria achado a arte do reviver inadequada para ele e simplesmente desistido. Mestre, talvez o senhor devesse me deixar cuidar da regeneração do Toriko. Embora minhas habilidades não sejam tão boas quanto as suas, ainda consigo lidar com a regeneração de membros. Acho que o senhor deveria ser quem ensinaria o chefe Yuki. Teppei disse, com um rosto rígido e uma expressão estranha. Deixa eu ensinar para ele? Que diabos está acontecendo, Teppei? Ao vê-lo assim, Yosaku não pôde deixar de perguntar. Algo deve ter acontecido para Teppei estar agindo dessa maneira. Como posso descrever isso? O chefe Yuki aprende muito rápido. Ele dominou todos os fundamentos em poucas horas. Depois disso, ensinei a ele tudo o que eu sabia. Ele só precisava ver uma vez, seja teoria ou aplicação prática. Então, é melhor que o senhor o ensine, mestre. Sinto que se eu continuar ensinando, em poucos dias ficarei sem coisas para ensinar. Teppei explicou, ainda em choque com o que tinha presenciado. Aquela velocidade de aprendizado era simplesmente absurda. Na verdade, ainda havia muitas técnicas de ressurreição e uma vasta gama de conhecimentos que ele não havia ensinado a Yuki. Não era porque ele quisesse esconder algo, era porque ele estava completamente desmoralizado. Ele se lembrou de sua própria infância, viajando com o mestre dos golpes, Jiro. Foi vê-lo em ação que o inspirou a se tornar um reviver. Ele passou incontáveis anos para se tornar o famoso mestre que era hoje. Todo aquele tempo e esforço, e então ele viu Yuki. Aquele único dia de aula quase destruiu sua própria determinação. Então, ele não teve escolha a não ser ir até Yosaku. Ele temia que se continuasse ensinando, ficaria tão desmoralizado por Yuki que jamais se recuperaria. Ele é mesmo tão ridículo assim? Os olhos de Yosaku se arregalaram. Toriko, como leigo, não entenderia o que aquilo significava. Mas como um reviver de classe super, Yosaku sabia melhor do que ninguém. Nesse momento, até ele começou a questionar a realidade. Não achava que Teppei mentiria sobre algo assim. Conhecia bem seu aprendiz. Embora um pouco tagarela, Teppei era muito confiável. Na história original, Teppei fingiu ter sofrido lavagem cerebral, infiltrou-se na organização Neo para coletar informações e, por fim, foi ele quem resgatou Komatsu de dentro da organização. Seu plano tinha sido incrivelmente arriscado, mas ele o executou mesmo assim. Acontece que suas ações não tiveram um grande impacto no final. A organização Neo não representou uma ameaça tão grande para Toriko e os outros, e sua líder, Joy, havia sido completamente derrotada por Midora. É realmente ridículo. De qualquer forma, mestre, você saberá depois de ensiná-lo por um tempo. Teppei balançou a cabeça negativamente. Yosaku assentiu, e os dois trocaram de tarefas. Ele ensinaria Yuki, e Teppei cuidaria da regeneração do braço de Toriko. Após assumir o cargo, Yosaku logo descobriu o talento extraordinário de Yuki. Aquela velocidade de aprendizado. Ele nunca tinha visto nada igual. Era completamente absurda. No fim, Yuki precisou de apenas uma semana para absorver todo o conhecimento teórico de Yosaku. Agora, tudo o que lhe faltava era experiência prática em reviver. Então, Yosaku removeu tudo o que precisava ser revivido e deixou Yuki tentar. O resultado? A taxa de sucesso de Yuki foi de 100%, algo inédito. Como isso é possível? Quanta sorte você tem com comida, garoto? Nenhum fracasso. Yosaku ficou estupefato. A ressurreição dessas plantas e animais não era garantia de sucesso. Alguns eram tão antigos que nem mesmo ele e Moyan Shai tinham certeza de que conseguiriam revivê-los. Em suma, havia uma probabilidade de fracasso, uma probabilidade que não era afetada por sua habilidade, mas sim um problema inerente ao próprio tema da ressurreição. Mas mesmo assim, Yuki conseguia ter sucesso todas as vezes. Isso fez Yosaku pensar em sorte com comida. Essa era a única coisa que poderia explicar aquilo. Minha sorte com comida não é tão alta. O motivo pelo qual consigo ter sucesso todas as vezes é por causa de um tipo de energia vital que eu controlo. Yuki explicou. Era algo que ele havia descoberto enquanto revivia essas criaturas. A energia vital era muito especial. Ela podia aumentar a expectativa de vida de outros. E ao injetar uma certa quantidade durante o renascimento, também seria possível aumentar a taxa de sucesso ao seu máximo absoluto. Energia vital? O que é isso? Yosaku não conseguiu se conter e perguntou. É uma técnica do meu demônio do apetite. Sejam humanos, plantas ou animais, todos precisam de energia vital para sobreviver. O exemplo mais simples é a duração da vida humana. Minha habilidade pode extrair diretamente a duração da vida de outras criaturas e concedê-la a outras. Yuki explicou de forma simples. Ele poderia simplesmente culpar seu demônio do apetite. Não importava que ele não tivesse um. Vida útil? Ao ouvir isso, Yosaku ficou em silêncio. Ele jamais imaginara que alguém pudesse manipular livremente a duração da vida. Essa habilidade é realmente assustadora, mas é melhor você não usá-la de forma imprudente. Yosaku conseguia imaginar o que aconteceria se Yuki usasse essa habilidade sem restrições. A cena seria de absoluto horror. Fique tranquilo. Eu sei o quão poderosa é essa habilidade. As longevidades que consegui até agora foram apenas de canalhas e de várias plantas e animais.
Yuki explicou que a energia vital era universal, então não havia problema com as fontes que ele escolheu. Ao ouvir isso, Yosaku respirou aliviado. Tendo passado esse tempo com Yuki, ele havia conseguido ter uma ideia de que tipo de pessoa ele era. Resumindo, ele não era um benfeitor sentimental, mas definitivamente não era mau. Ele tendia para o lado da justiça. Yuki era uma pessoa com princípios sólidos, então não havia problema. Mas Yosaku também se lembrou de outro colega, um membro da Biótopo Zero, Kozairou. Aquele cara conseguia absorver as calorias dos outros. De certa forma, Yuki e Kozairou, um absorvia a barra de HP, o outro a barra de MP. Mas comparando as duas, a habilidade de Yuki de drenar a barra de HP era mais assustadora. Afinal, se seu MP acabasse, você poderia recuperá-lo. Mas se seu HP acabasse, você não poderia recuperá-lo. E Yuki não estava apenas drenando a barra de HP, ele estava drenando o HP máximo, o que era a parte mais assustadora. Pensando bem, sua habilidade parece ter nascido para a profissão de reviver. É incrível. Embora Yosaku soubesse que as habilidades do demônio do apetite vinham em todos os formatos e tamanhos. Esta era a primeira vez que ele ouvia falar de uma tão aterrorizante. Uma vida útil tão longa. Só de pensar nisso, ele sentiu um arrepio na espinha. Naquele momento, ele também se alegrou por essa habilidade pertencer a Yuki. Se estivesse nas mãos de alguém da corporação gourmet, quem sabe que tipo de caos se instauraria. A propósito, Yosaku-sensei, há mais uma coisa sobre a qual eu gostaria de pedir seu conselho. Yuki mudou de assunto. O interesse de Yosaku foi despertado. Yuki já havia aprendido quase tudo o que ele sabia, mas agora ainda tinha uma pergunta. Ele estava muito curioso para saber qual poderia ser. É assim. Aprendi algumas técnicas de golpe com o mestre de golpes Jiro. Entre elas, a técnica de golpe de dano pode selar o dano recebido dentro do corpo e transferir uma parte dele para fora. Mas o dano selado dentro do corpo permanece para sempre. Então eu pensei, será que eu poderia? Yuki contou a Yosaku sobre sua ideia de fundir o golpe de dano com a imersão em alimentos. Ele já tinha tido algumas ideias antes, mas progredir não era fácil. Agora, ele havia descoberto que as técnicas de um reviver pareciam ser úteis, e era por isso que estava perguntando a Yosaku. A técnica de dano infligido não era exatamente um segredo. Muitas pessoas conheciam seus efeitos porque Jiro e Akasha a utilizavam frequentemente no passado. Eles não se preocupavam com a possibilidade de outros descobrirem como neutralizá-lo, pois somente eles sabiam onde estava sua fraqueza. Somente Yuki, como a nova mestra da batida em potencial, havia sido informada sobre a localização dessa falha fatal. Caso contrário, seria equivalente a um ferimento mortal. Dano por impacto. Já ouvi falar, mas não sei como usar. Conheço imersão em alimentos. Ela só armazena calorias temporariamente. Se você as combinar como disse, complementando-as então. Nesse momento, o cérebro de Yosaku também estava funcionando a toda velocidade, considerando a viabilidade de fundir essas técnicas. Parece viável fundi-los, mas o custo de tentativas e erros é muito alto. Yosaku balançou a cabeça. O dano acumulado pelo golpe de dano não desaparecia simplesmente, ele estava sempre lá. E quando era liberado, não dava para liberá-lo aos poucos, tinha que ser liberado de uma vez só. Esse dano acumulado foi fatal. Se fosse liberado por completo, o resultado seria o mesmo que aconteceu com Jiro, morte instantânea. Assim, o custo de experimentar essa técnica era muito alto. E para aperfeiçoar tal técnica, era necessário um grande número de tentativas. Qualquer pessoa que quisesse dominar essa técnica precisava ter alcançado um nível avançado de proficiência em batidas. No mundo atual, o número de pessoas que atingiram esse nível pode ser contado nos dedos de uma mão. Portanto, na visão de Yosaku não era muito prático. Aprendi essa técnica recentemente, então ainda não acumulei muita energia. Por isso quero experimentar em mim mesmo. Mas vou precisar da sua ajuda, Yosaku-sensei. Yuki explicou. Outros não ousariam usar essa técnica, mas ele ousou. Afinal, ele mal a havia usado. Isso mesmo. Suas habilidades são assustadoras. Não deveria haver problema nenhum em você tentar. Ao ouvir isso, os olhos de Yosaku brilharam. Os dois então começaram sua pesquisa. Assim, sem mais nem menos, Yuki ficou com Yosaku por vários meses. O braço de Toriko também desenvolveu um protótipo. Essa velocidade mais uma vez chocou Yosaku e Teppei. Afinal, eles haviam estimado inicialmente que levaria 20 anos. Mas, nesse ritmo, provavelmente estaria totalmente recuperado em apenas 1 ou 2 anos. É claro que o que mais chocou Yosaku foi Yuki. Sua experiência se acumulava constantemente, o que levou Yosaku a não ter outra escolha senão ir encontrar o reviver, Pukin, e pegar emprestado todos os livros escondidos de Moyan Shai. Esses materiais também foram rapidamente digeridos por Yuki, e a fusão de imersão em alimentos e golpe de dano também produziu alguns resultados. Conforme suas expectativas anteriores, após a fusão, a imersão em alimentos poderia armazenar energia permanentemente. Já com o dano de impacto, a energia se dissiparia gradualmente, assim como com a imersão em alimentos. Ambas as características foram alcançadas com sucesso, mas a imersão em alimentos foi mais completa, enquanto o dano de impacto apresentou algumas pequenas falhas. A imersão de alimentos agora poderia armazenar energia permanentemente. À medida que a técnica fosse aperfeiçoada, a quantidade que ela poderia armazenar também aumentaria continuamente. Mas o golpe de dano era diferente. Após se fundir com as características da imersão em alimentos, o dano recebido se dissiparia gradualmente, garantindo que o corpo não fosse prejudicado. Mas para garantir que o corpo não fosse prejudicado, a taxa de dissipação era muito lenta. Com base na quantidade de dano armazenado no corpo de Jiro, se ele deixasse dissipar lentamente, provavelmente levaria uma vida inteira. Portanto, era necessário acelerar o processo.
Mas se fosse acelerado, o resultado final seria o corpo começando a se deteriorar. No entanto, Yuki também havia encontrado uma maneira de compensar isso, a energia vital que ele controlava. A energia vital podia repor rapidamente as deficiências do corpo. Ele agora também havia aprendido as diversas técnicas de cura de um revigorador. Através dessas técnicas, ele podia usar a energia vital de forma mais eficiente. Naquela época, ele não só conseguia prolongar a vida, como também se curar rapidamente. Para garantir que não houvesse problemas, Yuki e Yosaku decidiram testar em alguém. Esse alguém foi Toriko. Afinal, com o controle de Yuki sobre a energia vital, não haveria problema algum. Injetar a substância em Toriko só traria benefícios. Mesmo que suas lesões não cicatrizassem, os benefícios não seriam pequenos. Foi por isso que decidiram fazer experiências com ele. Afinal, não importa o quão mal eles falhassem, não haveria efeitos colaterais. Yuki e Yosaku também haviam discutido isso com Toriko. Já que não há mal nenhum, vamos tentar. Não quero ficar deitado aqui por 20 anos. Ao saber disso, Toriko concordou sem hesitar. Para ele, tratava-se de uma questão sem riscos e apenas com benefícios, seria estranho se ele não concordasse. Capítulo 164. Utilizando as técnicas de um revigorador para controlar com precisão a energia vital, eles restringiram seu fluxo, fazendo com que ela atuasse apenas na área lesionada. Uma parte do braço de Toriko já havia se regenerado, mas ainda levaria um tempo considerável para se restaurar completamente. Após Yuki injetar sua energia vital, direcionando-a exclusivamente para o braço, todos observaram enquanto ele começava a crescer visivelmente. Em menos de meio minuto, o braço de Toriko passou de um protótipo para um membro completo e totalmente formado. Já se recuperou muito rápido. O próprio Toriko ficou estupefato. Ele jamais imaginara que após um curto período de estudo, Yuki pudesse fazer seu braço se regenerar tão perfeitamente. Toriko, examine seu braço. Há algo diferente nele? Yosaku o lembrou. Eles precisavam da opinião de Toriko para saber se o braço recém-crescido era igual ao original. Nada diferente, não, espera, parece até mais forte que meu braço original. Isto é incrível. Toriko cerrou o punho. Ao ouvir isso, Yosaku assentiu. Estava claro que o que havia conseguido desta vez. O braço de Toriko não só havia crescido novamente, como, o mais importante, estava ainda mais forte do que antes. Isso significava que a energia vital de Yuki parecia ter um efeito fortalecedor. A única questão era quão forte era esse efeito. Parabéns! Sua energia vital pode restaurar o corpo de uma pessoa, não apenas aumentar sua expectativa de vida e rejuvenescer, disse Yosaku. Tudo isso graças aos seus ensinamentos, Yosaku-sensei. As diversas técnicas de um reviver e minha energia vital realmente se complementam perfeitamente. Yuki disse. Ele estava verdadeiramente grato a Yosaku. Afinal, o homem realmente lhe ensinara tudo. Isso fazia experimentar mais uma vez a sensação de ter uma grande árvore sob a qual se abrigar. Com a ajuda da vovó Setsuno, aprender essas coisas. Jiro não se conteve e Yosaku também não. Para qualquer outra pessoa, aprender essas coisas não seria tão fácil. Mesmo sem o meu ensinamento, você teria nos superado por conta própria eventualmente. É difícil imaginar como um fenômeno da natureza como você existe neste mundo. Yosaku não conseguiu conter as reclamações. Depois de passar esse tempo juntos, ele não só percebeu que tipo de pessoa Yuki era, como também entendeu o quão irreal ele era. Em termos de culinária, ele já estava no mesmo nível da vovó Setsuno. Quanto à sua força, embora seu nível celular não fosse muito alto, seu verdadeiro poder de combate era imenso. Neste mundo, muitos possuíam um poder de combate que ultrapassava em muito o nível celular. Mas quanto maior a transcendência, mais elevado seu domínio de combate. Nas batalhas do final do jogo, embora o nível celular também fosse importante, o que se tornava verdadeiramente crucial eram as técnicas de combate. Afinal, o nível celular podia ser temporariamente ultrapassado nos estágios finais. O próprio Midora era um exemplo disso. Seu apetite constantemente aumentava sua força, rompendo limites continuamente. Portanto, no final do jogo, o nível celular só podia ser usado como referência, não como fator decisivo. Habilidade culinária, nível celular e agora o estilo de afiar mel. Yosaku realmente não esperava que Yuki também fosse um mestre afiador. Era preciso admitir, ele já tinha visto de tudo. A atuação de Yuki havia destruído completamente sua visão de mundo. Ele finalmente entendeu porque a vovó Setsuno havia enfatizado que a capacidade de aprendizado de Yuki era excepcional. Não era apenas excepcional, era completamente sobre-humana. Já que o experimento foi um sucesso, entrarei em contato primeiro com a vovó Setsuno. Yuki disse. Ele já havia resolvido o problema da longevidade da vovó Setsuno há muito tempo. Agora, a questão mais crítica era o mestre Jiro, o batedor. Jiro havia selado o poder demais usando o golpe de dano, então agora ele precisava liberá-lo. Embora sem dúvida fosse ser liberado na batalha final, Yuki também conseguiu fazer mais uma coisa, mudar a localização do ponto fraco fatal. Mas para mudar de lugar, ele primeiro precisava liberar o dano armazenado no corpo. Caso contrário, uma mudança precipitada faria com que o dano selado irrompesse diretamente. Yuki estava agora muito curioso. Qual seria a reação de Akase ao encontrar Jiro novamente e descobrir que a técnica de nocaute danificado não era mais eficaz? Mas ele também não queria que Jiro simplesmente morresse. Na história original, Jiro não havia ingerido aqueles ingredientes. Mesmo assim, ele lutou contra o Nitro até chegar a esse ponto. Entre as três grandes potências, parecia que sua força era realmente classificada de acordo com seus nomes.
Se Jiro tivesse comido alguns dos ingredientes, era difícil imaginar a que nível sua força chegaria. O mesmo valia para Ishiryu. Se ele não tivesse sido removido da história ao enfrentá-lo, a Cassia provavelmente não teria conseguido causar problemas. A força de Ishiryu combinada com a de Don Slime era algo que Nel e a Cassia não podiam igualar. Logo, Yuki contatou a vovó Setsuno. Embora também quisesse falar diretamente com Jiro, quando Jiro estava fora, era raro que outros conseguissem contatá-lo. Somente as ligações de Setsuno eram atendidas imediatamente. Então, ele não teve outra escolha senão encontrá-la primeiro. Certo, entendi. Vou falar com o Jiro agora mesmo. Após ouvir a descrição de Yuki, Setsuno desligou sem dizer mais nada e começou a contatar Jiro. Ela sabia da situação com o golpe paralisante de dano dele. Jiro já havia usado essa técnica no passado quando lutou contra o Rei Lobo Guinness. Pode-se dizer que devido à grande utilidade dessa técnica, ele acumulou muitos danos em seu corpo. Isso equivalia a criar uma fraqueza para si mesmo. Mas naquele momento, apenas ele e a Cassia tinham conhecimento dessa fraqueza. Com o conhecimento que Jiro tinha de Acácia, ele acreditava que a Cassia não usaria esse golpe contra ele. E mais tarde, a Cassia fingiu a própria morte, então Jiro continuou a usar essa técnica com frequência. Nesses 500 anos ele vagou bastante pelo mundo gourmet, acumulando muitos danos em seu corpo. Foi por isso que ele acumulou poder suficiente para destruir vários planetas Terra. Esse dano não foi causado apenas pelo nitro azul. Afinal, na batalha final, o número de ataques que o atingiram não foi grande. Embora o poder desses golpes fosse imenso, não foi suficiente para destruir a Terra. Os danos no corpo de Jiro foram, em sua maioria, acumulados ao longo desses centenas de anos. Embora esse dano não fosse se manifestar imediatamente, representava um perigo oculto. Setsuno sabia disso muito bem, mas não havia como reverter a situação. O próprio Jiro foi muito claro. Se esse poder fosse liberado, ele morreria sem dúvida alguma. Então, já que ele ia morrer de qualquer jeito, não se importava. Setsu, aconteceu alguma coisa? E de fato, Jiro atendeu quase que instantaneamente após a ligação. Jiro, venha para a Terra da Cura. Eu também estarei lá. Aquele garoto, Yuki, descobriu uma maneira de resolver o problema do dano acumulado causado pelo golpe de dano. Setsuno declarou seu propósito de forma direta. No instante em que ela falou, Jiro, que estava meio bêbado, recuperou a sobriedade instantaneamente. Para Jiro, não importava o tipo de bebida, era impossível ficar bêbado. O motivo pelo qual ele se embriagava era que ele suprimia a capacidade do seu corpo de metabolizar o álcool. Caso contrário, dada a sua constituição, o álcool não teria qualquer efeito. E Shiryu era igual, a razão pela qual ele era fraco para álcool era porque nunca metabolizava o álcool em seu corpo. Ao perceber a importância do golpe paralisante de dano, Jiro naturalmente eliminou o álcool diretamente. Embora ele próprio não se importasse muito, o golpe paralisante de dano era sempre uma bomba relógio. Ninguém sabia quando explodiria. Agora que havia uma solução, era naturalmente a melhor opção. Quanto à possibilidade de ser um alarme falso, Jiro nem cogitou essa possibilidade. Essas foram as palavras de Setsuno, o que significava que Yuki havia lhe contado. Portanto, não poderia ser um alarme falso. Ele conhecia muito bem o caráter de Yuki. Jamais diria algo de que não tivesse certeza. Após metabolizar o álcool em seu corpo, Jiro também partiu para a Terra da Cura em um único passo. Quanto ao monstro de acampamento de Yuki, ele já o havia preparado. Mas era semelhante ao tipo polvo melancia, ainda precisava de algum tempo para amadurecer. Então, ele planejou levá-lo para Yuki quando estivesse pronto. Ele jamais imaginara que Yuki lhe reservaria uma surpresa tão grande agora. Embora sentisse que a dívida que tinha só aumentava, não era hora de falar sobre isso. Graças à sua velocidade, Setsuno e Jiro viajaram sozinhas. Desta vez, Setsuno nem sequer levou seu monstro de acampamento, o que demonstrava o quão ansiosa ela estava. Enquanto todos esperavam, Yosaku viu um raio de luz rosa entrar pela janela. Faz muito tempo que não nos vemos, Yosaku. E Teppei, Toriko. Setsuno entrou apressadamente e cumprimentou Yosaku. Mas naquele momento, Yosaku, Teppei e Toriko ficaram todos atonitos. Porque a pessoa parada à frente deles também tinha cabelo rosa, mas não era o corte cogumelo padrão. E a pessoa à frente deles não era uma senhorinha, sua voz também não era de pessoa idosa. Quem é você? Yosaku finalmente perguntou. Você nem me reconhece. Setsuno, que vinha se perguntando por que não a reconheciam, de repente percebeu que estava em sua forma jovem. Ela dissiparia o efeito de batida e retornaria ao seu estado juvenil ao voltar para sua lanchonete. Ela só usava a batida como disfarce quando saía. Desta vez, ela estava com muita pressa e se esqueceu de usá-la. Então, o que está acontecendo? Você é a vovó Setsuno? Por que você é tão jovem? Yosaku ficou completamente perplexo. Yosaku-sensei, você se lembra dos efeitos da energia vital? Eu ajudei a senhorita Setsuno a aumentar sua expectativa de vida, e agora ela retornou ao seu estado juvenil. Yuki explicou. Yosaku, Teppei e Toriko finalmente recobraram o juízo. Entendo. Então, esse é o efeito da energia vital na expectativa de vida. Enquanto Yosaku admirava a situação, um golpe repentino e forte atingiu sua cabeça. A dor intensa o fez agarrar a cabeça. É preciso reconhecer que o controle de Setsuno sobre esse golpe foi incrivelmente preciso. Causou-lhe dor intensa sem o ferir, e a força não afetou o ambiente. Caso contrário, um golpe forte o suficiente para causar dor em Yosaku teria reduzido a árvore-mãe à inexistência. Toda a Terra da Cura poderia ter se transformado em um deserto. Vovó Setsuno, por que você me bateu? Yosaku também estava muito confuso. Quando era jovem, era frequentemente disciplinado por ela porque não gostava de seguir as regras. Nunca pensou que seria disciplinado novamente agora. Mas também estava confuso, não deveria tê-la provocado recentemente.
O endereço, mestre. O endereço. Assim que Yosaku fez essa pergunta, Teppei não pôde deixar de lembrá-lo, de lado. Se você quisesse dizer quem conhecia Setsuno e Jiro melhor, sem dúvida seria ele. Então, ele entendeu de imediato porque ela havia batido em Yosaku. Aquele cara estava mesmo pedindo por isso. Ele a chamou de vovó na cara dela. Antes tudo bem, mas agora ela estava em sua fase juvenil. Ele não ouviu Yuki chamá-la de senhora mais cedo? Teppei estava impotente. Era preciso admitir, a cabeça do seu mestre era realmente muito rígida. O endereço? Entendi. Senhora Setsuno, a culpa é minha. Yosaku finalmente reagindo, imediatamente se rendeu e admitiu seu erro. Que cena! Entro e vejo Setsu disciplinando Yosaku. Jiro também chegou nesse momento, bem a tempo de presenciar a cena. Mestre Jiro. Ao vê-lo, Yosaku também o cumprimentou rapidamente. Ele não era estranho ao musculoso Jiro, de meia idade. Ele já o tinha visto no mundo gourmet antes. Todos os membros do Biótopo Zero sabiam que Jiro tinha múltiplas formas. Yuki, meu rapaz, não esperava que você encontrasse uma solução para o problema do golpe paralisante de dano tão cedo depois da nossa separação. Aliás, já preparei o seu monstro de acampamento. Ele só precisa de mais alguns meses para amadurecer. Jiro disse. Um monstro de acampamento? Ao ouvir isso, Yuki também ficou agradavelmente surpreso. Ele sabia que existiam alguns no mundo humano, mas que não conseguiriam sobreviver no mundo gourmet. Então, ele planejava encontrar um depois de entrar no mundo gourmet mais tarde. Ele nunca imaginou que Jiro já tivesse preparado um para ele. Já que foi preparado por Jiro, naturalmente não poderia ser fraco. Ao pensar nisso, a expectativa de Yuki atingiu o ápice. Capítulo 165. Você não disse que estava procurando um monstro de acampamento? Os do mundo humano são muito fracos para você, e você ainda não está indo para o mundo gourmet, então eu fiz uma viagem para você. Não há muitos que se encaixem nos seus requisitos. Aquele que preparei para você, pode-se dizer que Shiryu também teve participação. Jiro disse com um sorriso. Que tipo de monstro de acampamento precisaria da ajuda do presidente Shiryu? Yuki estava perplexo. Ele não conseguia nem imaginar o que poderia ser. A que eu trouxe para você fica no sexto continente. Você conhece bastante o mundo gourmet, não é? Então você deve conhecer as 7 feras do sexto continente. Jiro assentiu com a cabeça, mencionando as criaturas lendárias. Eu sei um pouco. A lua do rei-baleia do sexto continente permanece em suas regiões mais profundas. O continente geralmente é administrado pelas 7 bestas, um pouco como o sistema no sétimo continente. Yuki confirmou. Embora não soubesse muito sobre os outros continentes além do 6, 7 e 8, as 7 bestas eram uma parte importante do enredo da história original. O sexto e o sétimo continentes eram semelhantes. O rei macaco e o rei baleia não administravam suas terras diretamente, deixando a responsabilidade para outras criaturas. O rei macaco havia confiado a administração do sétimo continente a alguns macacos de nível mestre. Quanto ao sexto continente, ele era administrado pelas 7 feras. Corria o boato de que as 7 feras e o rei baleia-lua o administravam juntos, como se fossem rivais. Mas, na realidade, as 7 feras eram subordinadas do rei baleia. O governante de cada continente era, sem dúvida, o ser mais poderoso daquela terra. Se houvesse sequer um indício de dissidência, os 8 reis não seriam capazes de manter seus cargos. No sexto continente, embora o rei baleia não se envolvesse nos assuntos cotidianos, ele ainda era o rei. Portanto, as 7 feras eram, sem dúvida, seus súditos. As 7 feras eram criaturas muito especiais. Seus corpos continham um material único imune à erosão do tempo. O chefe de ouro, Gigi, usou esse material para forjar os utensílios de cozinha de ouro. Essa era a chave para preparar outra refeição. Afinal, preparar outra levava 600 mil anos. Nenhum outro utensílio de cozinha suportaria um período tão longo de cozimento contínuo. Embora o fluxo do tempo no mundo das almas fosse diferente do mundo exterior, o tempo não estava congelado lá. Tanto os utensílios de ouro quanto as almas que os habitavam seriam lentamente desgastados pelo passar do tempo. Muitas das almas que entraram no mundo das almas, embora eventualmente revivessem roubando o corpo de outra pessoa, haviam esquecido quem eram e até mesmo porque queriam ser revividas. Azarude foi o melhor exemplo. Ele desejava ser revivido por causa de uma promessa feita à sua amada, mas após sua ressurreição, esqueceu quem era e qual era o seu propósito. O material dourado, no entanto, não estava sujeito à erosão do tempo. A menos que fosse destruído violentamente, ele basicamente não sofreria danos. Honestamente, Yuki chegou a ser tentado a incorporar o material dourado em sua própria faca. Afinal, embora sua faca fosse feita de um material incrivelmente resistente, ela ainda seria corroída pelo tempo. Isso mesmo. Seu monstro de acampamento desta vez está relacionado às 7 feras. Pedi a Ishiryu para contatar algumas pessoas no sexto continente. Ele tem bons contatos por lá. No fim, pedimos a um cara muito especial que usasse uma das 7 feras, a concha gigante, para criar uma versão menor para vocês. A concha gigante é um monstro de acampamento perfeito. Além de ser anfíbio e capaz de voar, ele também possui capacidades defensivas super fortes. Quando estiver pronto, será o melhor monstro de acampamento para você. Após a explicação de Jiro, tudo fez sentido para Yuki. Ele imediatamente se lembrou do molusco magnético da história original, que havia levado Toriko e os outros para o espaço. Aquilo era uma concha gigante jovem. Sua capacidade de fazer isso demonstrava o quão poderosa a espécie era. A concha gigante, uma das 7 feras, tinha uma área de mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Seu tamanho era imenso, e seus filhotes também possuíam um potencial tremendo.
Era de fato o monstro de acampamento mais adequado para ele. Muito obrigado, mestre Jiro, Yuki disse com profunda gratidão. Um acampamento monstro como esse era sem dúvida o melhor. Agora ele também entendia por que Shiryu teve que se envolver. Para cuidar de um monstro de acampamento tão especial, você precisava da ajuda do Gigi. Ele era um mestre nessa área. Mas convencer Gigi a agir não era algo que qualquer um pudesse fazer. Com Shiryu pedindo, ele certamente concordaria. Afinal, o nome Gigi havia sido dado a ele por Shiryu. Shiryu possuía uma poderosa habilidade de inspirar os outros. Quando conheceu os 3 sábios do sabor, ele deu um nome a cada um deles e estabeleceu uma profunda amizade. Foi por isso que na história original, os 3 sábios do sabor ajudaram Toriko e os outros tão generosamente, mesmo ao custo de suas próprias vidas. Embora o principal motivo fosse a rivalidade com o Nitro Azul, Shiryu também foi um fator crucial. Com a ajuda de Shiryu, Gigi concordou naturalmente em cuidar do monstro do acampamento. Somos nós que devemos agradecer. Setsu e eu também recebemos muitos favores seus. Jiro balançou a cabeça. A relação deles era de benefício mútuo. Setsuno também sorriu e assentiu. Construir um bom relacionamento com Yuki foi definitivamente uma das melhores decisões que ela já tomou. Vamos parar de agradecer uns aos outros e começar a trabalhar. Yuki disse rindo. Ele sabia o quão importantes eram as coisas que lhes havia dado, e eles estavam constantemente lhe retribuindo. Você tem razão. Vamos começar. O problema do Jiro é o mais crítico. Setsuno assentiu com a cabeça. O problema com o corpo de Jiro sempre fora uma grande preocupação para ela. Ao ouvirem isso, Yuki e Yosaku explicaram a técnica que haviam pesquisado e o plano que elaboraram. Resumindo, usaremos essa técnica para liberar os danos armazenados em seu corpo. Ajudarei o mestre Jiro a acelerar essa liberação. Durante esse processo, seu corpo sofrerá ferimentos constantes, mas injetarei uma grande quantidade de energia vital. Depois que Yuki contou o plano para eles, ambos ficaram completamente maravilhados. Você realmente conseguiu fundir as técnicas de dano intenso e imersão em comida. Você é um verdadeiro gênio. Sabe, os efeitos da imersão em comida só podem ser mantidos temporariamente, por isso todos a usam pouco antes de uma grande batalha. Setsuno ficou surpreso. A imersão em alimentos, embora útil, tinha suas desvantagens. Sua eficácia dependia do tempo que o usuário tinha para preparar os alimentos. Veja o caso de Tinshinshin. Embora ele tivesse previsto a batalha iminente e pressentido a crise, não teve tempo suficiente para a imersão alimentar. E se conteve ao lutar contra a vovó Tio, razão pela qual ficou gravemente ferido. Se os efeitos da imersão alimentar pudessem ser tornados permanentes, não haveria necessidade de preparação prévia. A pessoa poderia estar sempre em seu estado ideal. Eu descobri essa técnica por acidente. Será fácil para o mestre Jiro aprendê-la, já que ele conhece as 2 habilidades. Para qualquer outra pessoa, seria necessário elevar sua proficiência em golpes para um nível alto para aprendê-la. Yuki explicou que seria incrivelmente simples para Jiro aprender esse movimento. Afinal, ele era mestre em ambas as técnicas. Então existe essa condição para que outros aprendam. Ao ouvir isso, Setsuno ficou sem palavras. O número de pessoas no mundo capazes de atingir um alto nível de proficiência em golpes de impacto podia ser contado nos dedos de uma mão. De fato, essa técnica era realmente difícil de aprender. Na verdade, pode ser aprendido separadamente. Afinal, muitas pessoas já dominam a imersão alimentar. Portanto, se aprenderem apenas essa parte da técnica, a dificuldade será muito menor. É claro que, em contrapartida, como a dificuldade é muito menor, o único efeito após o aprendizado será o acúmulo permanente de energia. A habilidade de liberar gradualmente o dano físico causado pelo golpe de dano desaparecerá. Yuki explicou de forma simples. Pouquíssimas pessoas conseguiam aprender a versão completa dessa técnica, então a versão resumida era suficiente. Isso não é problema. Afinal, as únicas pessoas que dominam o golpe de dano agora são você, Jiro, e a Cassia Sensei. Setsuno balançou a cabeça. Só o acúmulo permanente de energia da imersão em alimentos já era ridículo o suficiente. Isso é incrível, mas o que é imersão gastronômica? Toriko perguntou, confuso. Ele ainda nem tinha entrado em contato com a honra culinária, então não fazia ideia do que eles estavam falando. É uma técnica muito especial. Simplificando, ela pode aumentar o limite máximo de calorias no seu corpo, embora apenas temporariamente. Mas eu não esperava que o chefe Yuki e o mestre encontrassem uma maneira de aumentar esse limite permanentemente. Teppei também ficou muito chocado. Ele havia aprendido honra culinária e alcançado o nível de mestre, além de ter aprendido imersão em comida. Foi por isso que ele conseguiu capturar Zebra com tanta facilidade e jogá-lo na prisão. Como ele sabia o que era imersão alimentar, ficou ainda mais chocado. Então, o que é golpe paralisante de dano? Uma técnica especial de golpe paralisante? Toriko perguntou novamente. O termo havia surgido repetidamente na conversa deles, mas ele e Sunny ainda não sabiam o que significava. É um tipo muito especial de golpe. Quando você é atacado, pode usá-lo para selar diretamente a maior parte do dano dentro do seu corpo, para que não o afete. Quanto à pequena parte restante, ela é separada e direcionada para o exterior, afetando o meio ambiente. Teppei explicou de forma simples. O quê? Isso não é invencível? Ao ouvir isso, Sunny exclamou. Toriko assentiu rapidamente ao seu lado. Não importa como se olhasse para aquilo, aquele movimento era completamente surreal, não é tão simples assim. Você conhece o efeito desse movimento, então também deve saber que é muito difícil de aprender. Você acabou de ouvir que apenas 3 pessoas no mundo conhecem. Esqueça a dificuldade de aprendizado. O dano acumulado no corpo pode ser liberado. Se alguém souber o local onde o dano está armazenado e também dominar esse movimento, poderá usar o golpe para desfazer o selo. Quando o dano acumulado por muito tempo explode, até mesmo a pessoa mais forte morrerá. Teppei explicou que não existia golpe invencível, tudo tinha um preço.
Ele ousou dizer isso agora, por um lado, porque nenhum dos dois conhecia esse golpe ou seu ponto fraco. Por outro lado, depois de hoje, todos os danos no corpo de Jiro seriam aliviados, então não havia mais necessidade de se preocupar com ele sendo ameaçado. Do contrário, por mais falador que Teppei fosse, ele jamais revelaria casualmente a fraqueza de Jiro. Mesmo assim, esse movimento ainda é surreal. Uma pena que a dificuldade de aprendizado seja tão alta. Apenas 3 pessoas conseguiram aprendê-lo. Pensar que no mundo inteiro, com tantas pessoas que conheciam o golpe da batida, apenas Yuki, Jiro e o deus gourmet Acácia conheciam esse golpe. Sunny não pôde deixar de balançar a cabeça. Enquanto conversavam, Yuki e os outros já haviam começado. Ele começou a ensinar a técnica Jiro. Com a habilidade de Jiro e seu domínio completo de ambas as técnicas componentes, sua velocidade de aprendizado certamente seria rápida. E de fato, cerca de 3 horas depois, Jiro havia dominado o movimento com sucesso. Os danos em seu corpo agora se dissipavam constantemente. A velocidade de liberação era muito lenta porque não podia ferir seu corpo. Mas o ambiente ao redor não suportaria tal impacto. Sem saída, o grupo não teve outra escolha senão se refugiar na mata. Embora os danos causados não afetassem diretamente a terra, eles também não desapareceriam simplesmente no ar. Ainda assim, a erupção ocorreria fora do corpo. Se eles tivessem permanecido na Terra da Cura, ela teria sido completamente destruída. Está se dissipando constantemente e não preciso me preocupar com meu corpo. Mas a velocidade é um pouco lenta demais. Quem sabe quanto tempo levará para que todo esse dano seja reparado? Jiro também conhecia o poder desse golpe, mas a velocidade de execução era muito lenta. Ele tinha plena consciência do estrago que havia acumulado em seu corpo. Nesse ritmo levaria uma eternidade. Em seguida vou acelerar o processo. Portanto, você precisa estar preparado. Yuki disse. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 166. Espere 1 minuto. Deixe-me desfazer meus selos primeiro. Com toda a minha força, meu corpo pode suportar mais danos. Jiro interrompeu Yuki repentinamente. Desfazer os lacres? Ao ouvir isso, Yuki lembrou-se subitamente de que Jiro ainda tinha vários selos nele. Esses selos haviam sido colocados por Acácia quando se conheceram. Afinal, o Jiro daquela época era incrivelmente selvagem. No passado, ele tinha um nome, Jiro, a Fera Enraivecida. Ele havia sido criado pelo Rei Lobo, Guinness, então seu corpo estava repleto da selvageria de um lobo. Além disso, ele havia ingerido uma grande quantidade de nitro vermelho. Ao comê-los, suas células se fundiram perfeitamente com suas células gourmet, transformando-o em um demônio do apetite vivo. Tanto seu poder de combate quanto sua personalidade eram incrivelmente ferozes, e ele não conseguia nem mesmo controlar sua própria força. Ao ver isso, Acácia usou diretamente o golpe poderoso para selá-lo. Em seguida, o tomou como aluno e o ensinou as técnicas do golpe poderoso e os costumes da humanidade. Afinal, não importava o que acontecesse, Jiro ainda era um humano. Embora tivesse aprendido a técnica de bater e agora pudesse controlar seu poder, ele ainda guardava os selos. Agora, já que ele iria liberar os danos em seu corpo, era naturalmente melhor desfazê-los. Dessa forma, seu corpo poderia suportar mais poder. Isso mesmo. Eu tenho selos que a professora Cássia colocou em mim. Embora eu tenha aprendido a técnica de bater e possa desfazê-los sozinha, não os farei a menos que seja necessário. Com isso, Jiro começou a arrancar os pregos de seu corpo. À medida que caíam, sua aparência sofreu uma mudança substancial. Pode-se dizer que, naquele momento, ele estava se transformando em algo não humano. Sua cabeça cresceu, sua boca ganhou presas afiadas e seus olhos ficaram completamente brancos. O Jiro de agora era um monstro completo. Em que ele se transformou? Ao verem isso, todos exceto Setsuno e Yuki, incluindo Yosaku, prenderam a respiração. Afinal, apenas Setsuno sabia disso. Yuki só sabia disso porque tinha lido a história original. Qualquer um que visse isso pela primeira vez certamente ficaria assustado. Afinal, o Jiro de agora não tinha mais aparência humana. Embora ainda fosse humanoide, ele não tinha absolutamente nenhuma ligação com o humano. Ting, ting. À medida que mais pregos eram arrancados e caíam no chão, a aparência de Jiro se tornava ainda mais aterradora. Os meridianos em seu corpo pareciam brotar para fora da pele, e suas mãos se transformaram em garras afiadas. Não se preocupe, isso é um processo normal. O corpo de Jiro é um pouco diferente do das pessoas comuns, então o processo de desfazer os selos é um pouco assustador. Mas tudo ficará bem quando os selos forem completamente removidos. Setsuno sabia da situação de Jiro, então explicou tudo ao grupo. Ao ouvirem isso, finalmente soltaram um suspiro de alívio. Não havia nada que pudessem fazer, Jiro era assustadora demais. Finalmente recuperei minhas forças. Nem me lembro há quanto tempo não me sentia assim. Ao retornar ao seu auge, Jiro havia regredido ao estágio de um jovem forte. Naquele momento, ele e Teppei pareciam irmãos. Roar. Assim que Jiro se recuperou, a aparência de Toriko e dos outros mudou repentinamente. Metade do corpo de Toriko ficou vermelha e espinhos ferozes cresceram em seu corpo. Seus dentes e olhos também mudaram. Ficou claro que seu demônio do apetite havia se manifestado. Não foi só ele, metade da Sunny também se transformou em um demônio capilar, e Teppei se transformou em uma planta. Até mesmo o corpo de Yosaku mudou, e o corpo de Setsuno irradiava uma luz rosa. O único presente que não mudou foi Yuki, porque ele não tinha o demônio do apetite. Mas ele também podia sentir a aura aterradora emanando de Jiro. Talvez por ter acabado de retornar ao seu auge, Jiro não tivesse suprimido sua aura a tempo. Os demônios do apetite que residiam em seus hospedeiros, pressentindo essa ameaça terrível, saltaram imediatamente para fora.
Eles não deixariam seus anfitriões morrerem assim. Ao mesmo tempo, todas as pessoas no mundo humano com um mínimo de força sentiram essa aura aterradora. Sejam humanos ou bestas, todos que a sentiram congelaram no lugar. Que presença é essa? Na sede da Organização Gourmet Mundial, Manson ficou atônito ao pressentir aquilo. Seu corpo imediatamente entrou em estado de combate. Mas como sua força era relativamente alta e ele estava longe da fonte, seu demônio da fome não se manifestou. Mas essa aura era assustadora demais, o que causou reações de estresse em muitas pessoas da Organização Gourmet Mundial. Pessoal, não se preocupem. Não é a aura de um inimigo. No momento em que estavam em pânico, a voz de Ishiryu soou. Sua voz era como um pilar tranquilizador. Ao ouvi-la, todos soltaram um suspiro de alívio. Jiro desfez seus selos? O que poderia tê-lo levado a fazer isso no mundo humano? Ishiryu também estava completamente perplexo. Ele cumprimentou Manson e então dirigiu-se diretamente para a fonte da aura de Jiro. Ele precisava descobrir o que estava acontecendo. Do outro lado, na Corporação Gourmet, a mesma cena se repetia. A aura de Midora também irrompeu, cobrindo a Corporação Gourmet e impedindo qualquer problema. Embora também estivesse muito confuso com o que estava acontecendo, ele não correu para verificar como Ishiryu. Afinal, seu relacionamento com Ishiryu e Jiro não estava nada bom no momento. Embora soubesse que se estivesse disposto a voltar, seus dois irmãos certamente o aceitariam. Ao pensar no que havia feito naquela época, ele não tinha vontade de retornar. Afinal, aos seus olhos, Froese havia morrido por sua causa naquela época. A situação dele era um tanto semelhante à de Azami Nakiri no mundo de Shokugeki no Soma. Era claramente um problema deles, mas no fim, foram eles que causaram uma série de incidentes. Vocês saíram todos por causa da minha aura? Voltem para dentro. Jiro rugiu. Instantaneamente as mudanças nos corpos de Toriko e dos outros cessaram. Mas todos eles desabaram no chão, ofegantes. Afinal, embora um demônio do apetite pudesse ajudar seu hospedeiro a lutar, o consumo também era muito grande. Na história original, Toriko passou algum tempo no mundo gourmet e sua força melhorou bastante. Nos estágios finais da história, depois de ter comido 6 ou 7 pratos do menu completo de Acácia, ele mal conseguia sustentar os demônios vermelhos e azuis lutando ao mesmo tempo. O consumo de um demônio do apetite que surgiu foi considerável. A situação de Yosaku era um pouco melhor. Embora o consumo não tenha sido pequeno, ele era uma potência capaz de entrar no mundo gourmet, então não foi muito afetado. Ele estava apenas com um pouco de suor frio na testa, tudo por causa do medo. Desculpe. Faz muito tempo que não me sinto assim, então é difícil me controlar. Jiro disse com um sorriso. Mas naquele momento, o olhar de todos para ele havia mudado. Aquela pessoa aparentemente gentil e amável. A aura que ele acabará de emanar não era tão gentil e amável assim. Jiro? Setsu? Vocês estão todos aqui? O que aconteceu? Por que vocês desfizeram seus selos? Nesse instante, o presidente Shiryu também chegou. Para pessoas da força deles, a imensa terra era como um quintal. Chegar a qualquer lugar era rápido. É você, Shiryu. Certo, a aura de agora deve ter alarmado todos vocês. É assim. Jiro contou a Ishiryu sobre a série de operações de Yuki. Após ouvir isso, Ishiryu ficou em silêncio, porque o que Yuki havia feito era realmente um pouco surreal. Na verdade, a proficiência de Ishiryu em golpes de derrubada também havia atingido um nível alto, mas ele não havia aprendido golpes de derrubada causadores de dano. Ishiryu, esse humano chamado Yuki é realmente surreal. Só de pensar em um método desses já dá inveja. Nesse momento, dentro do corpo de Ishiryu, Don Slime também estava um pouco perplexo. Era difícil imaginar que um humano, e ainda por cima um adolescente, pudesse fazer uma coisa dessas. Ele é realmente surreal. Tanto a imersão em comida permanente quanto a habilidade de desfazer o dano de derrubada por dano. Parece que agora também é possível aprender derrubada por dano. Don Slime disse. Antes, o golpe de dano tinha uma falha fatal. Mas agora, o dano selado fluiria automaticamente. Isso era muito bom. Depois de uma batalha, você poderia descansar um pouco e então começar uma segunda. E o mais importante, você não se machucaria e estaria sempre no seu auge. Mesmo se sofresse muito dano, poderia pedir ajuda a Yuki. Pode-se dizer que graças a Yuki, o valor desse movimento aumentou ainda mais. Vou perguntar sobre isso mais tarde. Mas por agora vamos ver os resultados primeiro. O presidente Shiryu não foi embora, mas esperou ali. Afinal, Jiro era seu subordinado, alguém que ele tratava como um verdadeiro irmão. Naturalmente, ele não podia simplesmente ir embora agora. Então vamos começar. Vamos causar mais danos. Após o que falar, Jiro assentiu com a cabeça e enfiou o dedo diretamente na boca. Então a fraqueza do golpe paralisante de dano está nesse ponto? Como conheciam o efeito do golpe de dano depois de verem essa cena, também perceberam que aquele era o ponto fraco. Nunca imaginaram que seria na boca. Assim que Jiro desferiu o golpe de dano, a mão de Yuki também o atingiu com força. Ele realizou um segundo golpe para causar mais dano, mas não tudo de uma vez. Se tudo fosse liberado de uma vez, Jiro morreria. No instante em que uma grande quantidade de dano foi liberada, até mesmo o corpo terrivelmente forte de Jiro foi atingido por um impacto poderoso. Sangue jorrou de seu corpo. Ainda bem que esse impacto só afetou ele. Se tivesse afetado o mundo exterior, o mundo humano provavelmente já teria desaparecido. A energia vital de Yuki agora fluía continuamente para o corpo de Jiro, reparando. Logo, seu corpo retornou ao seu estado ideal. Que habilidade milagrosa! Aquele último golpe deveria ter causado apenas 1/10 do dano. Repita o processo 10 vezes e ele terá desaparecido completamente. Jiro disse com uma agradável surpresa. Embora já esperasse por isso, vivenciar a experiência foi completamente diferente. 10 vezes.
apenas 10 vezes e o único perigo oculto em seu corpo desapareceria. Embora ele sentisse que ninguém poderia desfazer seu golpe de dano, ter tal perigo oculto era naturalmente algo que o preocupava muito. Nesse caso, vamos continuar. 10 vezes não era problema para Yuki. Embora curar Jiro exigisse muita energia vital, ele havia se preparado bastante para isso. A energia vital em suas mãos não era suficiente apenas para curar Jiro 10 vezes. Mesmo 100 vezes não seria problema. Para isso, ele absorveu a energia vital de um grande número de criaturas. Ainda bem que este era o mundo de Toriko. Se fosse outro mundo, mesmo drenar a energia de um mundo inteiro provavelmente não seria suficiente para curar Jiro tantas vezes. 10 vezes se passaram rapidamente. O sangue que jorrou de Jiro tingiu completamente os arredores de vermelho. Essa cena foi muitas vezes mais impactante do que o sangue que jorrou de Zoro no mundo vizinho quando ele absorveu os ferimentos de Luffy. Ufa, finalmente acabou. 10 ferimentos graves. Nunca sofri tantos ferimentos graves de uma só vez. Nesse momento, Jiro também se sentiu completamente relaxado. Afinal, o perigo oculto em seu corpo havia sido eliminado. Parabéns! Agora você não tem mais perigos ocultos. E pode usar esse golpe como quiser. Mas Yuki, seu golpe é realmente impressionante. Conseguir curar os ferimentos de Jiro com tanta facilidade. E Shiryu ficou ainda mais chocado com os métodos de Yuki. Eram verdadeiramente ridículos. Essa também é uma habilidade especial do meu demônio do apetite. Mas há mais uma coisa a dizer, e é sobre a fraqueza do golpe de dano. Antes a fraqueza estava na sua boca. Mas agora você pode mudar a localização dela, movê-la para um lugar que só você conhece. Yuki disse. O golpe de dano ainda teria uma fraqueza, mas movê-lo era suficiente. Naquele momento, mesmo que a caça atacasse sua boca, não o mataria. Afinal, na batalha final, Jiro sofreu muitos danos. Embora toda essa destruição repentina não o matasse necessariamente, certamente o feriria gravemente. Portanto, era imprescindível eliminar o ponto fraco. E somente ele poderia saber onde ele estava. Capítulo 167. Mover o ponto fraco do golpe paralisante de dano? Você sequer pensou nisso? Mestre Jiro ficou ainda mais surpreso. Desde que aprenderá a técnica, jamais havia considerado tal possibilidade. É verdade. Sinceramente, Mestre Jiro, se você tivesse se concentrado em pesquisar por conta própria, provavelmente teria encontrado uma solução. A única razão pela qual você nunca pensou nisso foi porque o ponto fraco já estava armazenando uma quantidade enorme de dano, tornando impossível movê-lo. Yuki explicou. O talento de Jiro para o golpe baixo era excepcional. Se não fosse por essa falha crucial, ele provavelmente teria descoberto sozinho. Mesmo que você diga isso, mover o ponto fraco não é tão simples. Uma técnica avançada como o golpe paralisante de dano é um sistema delicado. Mover uma peça é como mudar a técnica inteira. Mesmo que eu conseguisse descobrir, levaria muito tempo. Jiro conhecia seus próprios limites. Ouvir as palavras de Yuki não o fez se sentir mais poderoso, pelo contrário, o fez perceber o quão irreal Yuki era. Essa foi uma atualização completa, sem restrições. Uma vez que ele tivesse eliminado o ponto fraco, mesmo que encontrasse alguém que conhecesse a técnica, isso não representaria mais uma ameaça. Mais tarde, Yuki ensinou a Jiro o método para mover o ponto fraco. Para onde movê-lo agora dependia inteiramente dele. Na opinião de Yuki, o melhor lugar seria em um de seus membros. O ponto fraco original era a boca. Não dá para simplesmente cortar a própria cabeça. Seria muito difícil sobreviver a isso. Mas se fosse transferido para um membro, mesmo que fosse descoberto e desfeito, ele poderia simplesmente amputar o próprio braço ou perna num instante e sobreviver. Após aprender o método, Jiro não o moveu imediatamente. Ele decidiu fazê-lo depois de voltar para casa. E o que havia lhe dito especificamente para encontrar um lugar reservado para isso. Uma fraqueza como essa jamais deveria ser revelada a ninguém. Afinal, neste mundo, havia muitas maneiras de fazer alguém falar. Jiro sabia disso, e os outros não insistiram no assunto. Eles entendiam a importância de tal segredo. Então, ninguém, nem mesmo Setsuno, perguntou para onde ele iria levá-lo. E com isso, o assunto foi encerrado. Os estudos de Yuki na Terra da Cura também chegaram ao fim. Após retornar à cidade, o grupo realizou um jantar comemorativo. O quê? Chefe Yuki, você vai encontrar os Cavaleiros Gourmet? Ao ouvir o plano de Yuki, Toriko ficou surpreso. Ele era muito amigo deles, especialmente do líder, Aimaru. Poderia até ser considerado melhor amigo. Isso mesmo. Estou muito interessado em uma das técnicas deles, então pretendo pedir orientação. Yuki assentiu com a cabeça. Você deve estar falando da rotina suprema deles. Essa técnica é realmente útil para você agora? O presidente Shiryu também conhecia os Cavaleiros Gourmet e sua rotina suprema. Era uma técnica interessante, mas, em sua opinião, só era útil no mundo humano. E Yuki era um mestre em honra culinária e imbu. A pressão que Jiro havia exercido anteriormente lhe dera uma amostra do verdadeiro perigo mortal. Como resultado, seu imbu havia melhorado mais uma vez. Yuki estimou que não demoraria muito para que ele atingisse um nível inferior apenas ao do próprio Rei Macaco. Era verdade. Embora Toriko e os outros fossem basicamente códigos de trapaça ambulantes na história original, o crescimento a partir de uma crise de vida ou morte foi imenso. Foi ao vivenciar isso que Yuki compreendeu um ponto crucial. Ele não pôde deixar de se sentir um pouco frustrado, se tivesse sentido esse tipo de perigo mortal antes. Seu imbu provavelmente já teria atingido seu limite há muito tempo. O ganho de desempenho proporcionado por essa técnica me é de pouca utilidade. Mas o princípio por trás dela é muito interessante.
Uma técnica como essa talvez valha a pena ser investigada a fundo. Yuki explicou que o aumento de poder não era físico, mas mental. Por isso, ele queria estudá-lo. Embora fosse uma técnica do mundo humano, isso não significava que fosse inútil. Ao ouvirem isso, Shiryu, Jiro e Setsuno ficaram surpresos. Se qualquer outra pessoa tivesse dito algo assim, eles simplesmente teriam dado risada. Os Cavaleiros Gourmet desenvolveram essa técnica ao longo de inúmeras gerações até atingir o nível atual. A dificuldade de aprimorá-la ainda mais era inimaginável. Mas pensando no talento extraordinário de Yuki, eles acharam que talvez fosse possível. Talvez ele realmente pudesse desenvolver alguma nova técnica especial a partir disso. Afinal, basta ver a imersão em comida e o golpe de dano. Essas duas habilidades aparentemente sem relação foram fundidas e feitas para se complementarem por ele. Era completamente absurdo. Antes de Yuki, eles jamais teriam acreditado que alguém pudesse fazer algo assim. Mas agora, ele havia feito. Nesse caso, eu vou com você. Também estou muito interessado nessa técnica. Toriko também estava preocupado com o estado de Aimaru. Embora tivesse dado uma mensagem a Takimaru, que provavelmente convenceria Aimaru a escolher viver, havia uma pequena chance de que não funcionasse. Então, como melhor amigo, ele tinha que ir ver como ele estava. E também queria aprender a rotina definitiva, poderia ser útil no futuro. Então você e o Ki podem ir juntos. Depois que terminarem, lembrem-se de encontrar esses ingredientes. Dito isso, Shiryu entregou a Toriko um pedaço de papel. Nele estavam escritos os ingredientes adequados para suas células gourmet, todos recomendados por Don Slime. Don Slime não era um demônio do apetite do universo vermelho, então seu poder o superava em muito, e ele sabia muito sobre eles. Sabia exatamente quais ingredientes eram adequados para as células gourmet do demônio vermelho. Entendo. Vou procurá-los depois que tudo isso acabar. Toriko assentiu. A propósito, Toriko, não se esqueça do seu parceiro. Ele está esperando por você. E Shiryu lembrou-se subitamente do parceiro de Toriko. Embora ainda não tivessem confirmado oficialmente a parceria, Shiryu podia ver que naquele ritmo, era inevitável que Toriko e Komatsu se tornassem parceiros. Ele havia pedido a alguém que investigasse Komatsu, e os resultados foram muito satisfatórios. Embora não fosse um chefe poderoso no momento, ele era persistente. Com um caráter como esse, ele não poderia ser uma pessoa má. Portanto, Shiryu apoiou totalmente a decisão de Toriko de aceitá-lo como parceiro. Komatsu, ele ainda não é meu parceiro, mas eu tenho a ideia de convidá-lo para ser. Toriko também achava que Komatsu era um cara legal, então planejou perguntar a ele. Nesse caso, você tem que ser responsável pela segurança dele. Shiryu sorriu e não disse mais nada. Após a refeição, aqueles que precisavam ir embora foram, e aqueles que precisavam descansar, descansaram. Shiryu, Jiro e Setsuno partiram. Eles tinham seus próprios compromissos e não ficariam ali para sempre. Quanto a Yosaku, ele chamou Sunny. Ficou claro que ele ia lhe contar algo sobre a Terra, mas provavelmente não seria muita coisa. Afinal, a Terra que Sunny procurava estava no mundo gourmet, em um lugar chamado Caverna da Velhice. Uma vez dentro dessa caverna, o fluxo do tempo se tornaria 200.000 vezes mais rápido do que no mundo exterior. E essa dilatação do tempo não significava que você passaria tanto tempo na caverna. O cálculo foi baseado no fluxo temporal do mundo exterior. Apenas significava que a condição física daqueles que estivessem lá dentro seria acelerada em 200.000 vezes. Aquela caverna era extremamente perigosa. Yosaku já havia estado lá algumas vezes e só conseguiu resolver o problema com a ajuda dos nativos locais. Seu renascimento do campo de flores não havia começado agora. Afinal, as delícias da terra precisavam de tempo para amadurecer, assim como o mel da primeira geração começara a preparar sua faca. Há alguns anos, Yosaku também havia começado o trabalho de revitalização do campo de flores. Foi por isso que ele não foi à vitrine gourmet, mas enviou TP em seu lugar. Afinal, se quisesse, ele poderia ter revitalizado completamente a vitrine gourmet. Ele não tinha ido porque tinha coisas mais importantes para fazer. Revitalizar o campo de flores não era algo que pudesse ser feito da noite para o dia, levava tempo. Então, Yosaku viajava intermitentemente para o mundo gourmet para trabalhar nisso, retornando ao mundo humano para descansar após concluir cada etapa. Na manhã seguinte, o grupo se separou. Sunny havia conseguido algumas das informações que queria. Embora não fossem muitas, ele ainda estava muito feliz. Toriko e Yuki dirigiram-se à residência dos Cavaleiros Gourmet. Quanto a Teppei, como não tinha nada melhor para fazer, optou por permanecer na Terra da Cura. Yuki e Toriko logo chegaram ao local onde os Cavaleiros Gourmet viviam. Eles moravam em uma pequena vila um tanto decadente. Ali não havia transporte avançado nem moradias luxuosas. Tudo era muito primitivo. E o pior de tudo, Yuki não conseguia sentir o cheiro de nenhum ingrediente. Esses Cavaleiros Gourmet são realmente algo especial. Não sei como eles conseguem resistir a comer toda essa comida deliciosa. Yuki não pôde deixar de comentar, olhando para a pequena vila. Embora não fosse tão glutão quanto Toriko, ele jamais recusaria uma boa comida. Esses Cavaleiros Gourmet eram como um grupo de monges ascetas. A questão principal era que nesta era da gastronomia requintada, eles basicamente não comiam nada disso. Eram um grupo de pessoas muito peculiar. Este é o credo dos Cavaleiros Gourmet. Para ser honesto, eu também não entendo muito bem. E aquele cara Aimaru é ainda mais extremista que os outros. Mesmo que eu comesse todo tipo de iguaria na frente dele, ele não teria nenhuma reação. Toriko balançou a cabeça. Quando conheceu Aimaru, este havia comido muita comida deliciosa na frente dele. A princípio, pensou que Aimaru estivesse apenas fingindo, que estivesse desesperado para comer, mas se contendo. Mas após várias tentativas de convencê-lo, Toriko descobriu que ele era o superficial. A convicção interna de Aimaru era assustadoramente forte, e sua força de vontade, incrivelmente inabalável. Uma vez que ele decidia fazer algo, ele o fazia. Então, Aimaru nunca sequer cogitou comer aquelas iguarias.
Foi por isso que ele e Aimaru se tornaram amigos, pois ele também era alguém que dizia o que pensava. Aimaru nunca se conteve e nunca ficou dando voltas. Não é o Toriko? O que você está fazendo aqui? E quem é esse? Assim que chegaram à entrada da vila, deram de cara com Aimaru que estava passeando. Seu corpo havia se recuperado bastante, mas ele ainda estava um pouco fraco, então seus movimentos pareciam um pouco rígidos. Aimaru, você está com uma aparência muito melhor. Parece que a mensagem que pedi para aquele garotinho, Takimaru, trazer funcionou. Ao ver o estado de Aimaru, Toriko sorriu. Ele ouvirá de Takimaru que Aimaru estivera à beira da morte, mas agora conseguia andar. Isso significava que sua mensagem havia surtido efeito. Eu não queria tomar aquele remédio, mas a notícia que você trouxe era muito importante. Tive a sensação de que poderia ser útil naquele momento, então tomei. Aimaru havia planejado inicialmente seguir as leis da natureza e simplesmente morrer. Mas ao ouvir as notícias que Toriko lhe trouxera, teve uma premonição de que era importante, de que ainda tinha coisas a fazer. Ele não podia morrer ainda. Na verdade, esse sentimento dele era sorte gastronômica em ação. Na história original, Aimaru desempenhou um papel significativo, principalmente por liderar o caminho e finalmente levar Teppei para a Área Zero. Foi por causa dele que Teppei foi puxado para lá. Caso contrário, mesmo que tivessem vencido na história original, a Terra teria desaparecido. Naquele momento, a Terra estava à beira do colapso. Aquele golpe final foi extremamente importante. Essa notícia é verdadeira. Eu também ouvi do velho. Aliás, deixe-me apresentá-lo. Este é o chefe Yuki. Toriko apresentou Yuki a ele. Vejo que seu corpo ainda não se recuperou completamente. Embora tenha tomado o remédio do professor Yosaku, seus efeitos não são suficientes para curá-lo por completo. Yuki disse, olhando para o corpo de Aimaru. Ele podia sentir claramente que seu corpo estava muito fraco. Logicamente, se ele tivesse realmente se recuperado, não estaria andando daquele jeito depois de tanto tempo. O corpo de Aimaru ainda estava gravemente debilitado. Portanto, mesmo que o remédio anterior tivesse sido eficaz, não conseguiria restaurá-lo ao seu estado ideal. Você me desvendou completamente. Você é realmente incrível, chefe Yuki. Mas isso já basta. Contanto que eu consiga viver até lá e ser útil de alguma forma, é tudo o que importa. Aimaru encarou a situação com muita filosofia. Mesmo que não estivesse completamente curado, não era um problema. Tudo o que ele precisava agora era viver até lá. Você não vai conseguir ajudar muito no seu estado atual. Deixe-me te dar uma mãozinha. Com isso, Yuki injetou diretamente um fluxo de energia vital no corpo de Aimaru, reparando. Afinal, ele aprenderia as técnicas deles mais tarde, então precisava demonstrar sua boa vontade. Capítulo 168. Este é meu corpo. Ele está recuperado. Conforme a energia vital fluía para dentro dele, Aimaru podia sentir claramente seu corpo se curando rapidamente. O corpo que mal conseguia se mover um instante antes foi restaurado ao seu estado ideal num piscar de olhos. Afinal, a energia vital de Yuki era capaz até de curar os ferimentos do mestre Jiro. Aimaru não era nada em comparação. Incrível, não é? Essa é a técnica exclusiva do chefe Yuki. Você deu muita sorte dessa vez, Aimaru. Ao ver seu melhor amigo completamente recuperado, Toriko ficou muito feliz. É realmente incrível. Restaurar meu corpo extremamente debilitado ao seu auge em um instante. Muito obrigado, chefe Yuki. Aimaru também lhe agradeceu. Já que havia decidido continuar vivendo, naturalmente desejava que seu corpo estivesse em boas condições de saúde. Mas seu corpo estava muito debilitado, então ele não conseguiu se recuperar em pouco tempo. Mesmo nos estágios finais da história original, ele ainda estava em estado doentio. Não me agradeça, senhor Aimaru. Afinal, vim aqui com um propósito, a rotina suprema. Yuki disse. Ele estava ali por causa da técnica dos cavaleiros gourmet. A rotina definitiva? Se você estiver interessado, chefe Yuki, posso certamente lhe ensinar. Só que pode ser um pouco difícil de aprender. Aimaru explicou. Yuki tinha vindo com Toriko e o ajudado tanto, então ele não recusaria. Era só que a técnica era um pouco difícil. Não se deixe enganar pelo fato de que, na história original, tanto Toriko quanto Starjun aprenderam tudo num instante. Os dois não eram pessoas comuns. Sua capacidade de aprendizado era extraordinária e, o mais importante, ambos tinham muita autoconfiança. A confiança extrema era a chave para essa técnica. Afinal, tratava-se de uma habilidade no nível mental. Aimaru, não subestime o chefe Yuki. Sua capacidade de aprendizado é incomparável. Toriko riu. Tendo passado algum tempo na Terra da Cura, ele sabia exatamente o quão ridículo Yuki era. Em poucos meses, ele passou de um novato em reviver para um super reviver no mesmo nível de Yosaku. Uma rotina definitiva. Toriko não achava que essa habilidade pudesse surpreendê-lo. Nesse caso, vamos entrar primeiro. Eu te ensinarei essa técnica mais tarde. Aimaru assentiu com a cabeça. Ensinar uma pessoa era o mesmo que ensinar duas. Toriko era seu melhor amigo, e o motivo pelo qual ele havia decidido viver era por causa da mensagem que Toriko enviará com Takimaru. Pode-se dizer que Toriko era uma das pessoas que melhor o entendiam. Por isso, ele sabia que trazer essa notícia o faria escolher viver. Aimaru ficou muito grato a ele. Naturalmente, ele também lhe ensinaria essa técnica. Claro, isso sob a condição de que ele conseguisse aprendê-la. Se não conseguisse, não havia nada que Aimaru pudesse fazer. Ao entrarem na vila, Yuki e Toriko encontraram os outros cavaleiros gourmet. Esse grupo era muito pequeno. Afinal, poucas pessoas conseguiriam suportar uma vida assim. Mas aqueles que conseguiram persistir eram todos seres com uma força de vontade incrivelmente firme. Quando viram que o corpo de Aimaru havia se recuperado, ficaram todos muito surpresos, em seguida, muito gratos a Yuki. Afinal, Aimaru era o líder deles, sua âncora espiritual.
Se ele tivesse morrido, embora os Cavaleiros Gourmet não tivessem se dissolvido, eles teriam ficado em uma situação difícil. Assim, ao ajudar Aimaru, Yuki ajudou a todos eles. Mas os Cavaleiros Gourmet não tinham nada a oferecer para entreter Yuki e Toriko. Não havia nada que pudessem fazer. Eles eram um grupo de monges ascetas que nunca se entregavam aos prazeres mundanos. Tudo naquela aldeia era muito primitivo. No fim, Toriko e Yuki tiveram que ir para a floresta caçar por conta própria. Eu realmente admiro vocês, Cavaleiros Gourmet. Não sei como vocês conseguem resistir a toda essa comida deliciosa. Na floresta, Toriko e Yuki estavam comendo carne assada. Já Aimaru estava sentado ao lado com um sorriso, sem desviar o olhar deles. Mas não havia nenhum traço de desejo em seus olhos. Uma pessoa que conseguia controlar tão bem seus desejos estava destinada a grandes feitos. Uma pena que ele tenha nascido nesta era. Nesta era, o tema principal seria sempre a gastronomia. Afinal, as células gourmet eram a chave. Então, embora seu espírito fosse forte, ele estava destinado a não ir muito longe no futuro. Este é o princípio dos Cavaleiros Gourmet. Agora, enquanto você come, vou explicar a rotina suprema. Só de falar sobre isso pode ser difícil para você entender. Então, vou usar apenas uma vez. Mas como costumo comer muito pouco, usar apenas uma vez vai me obrigar a descansar por vários meses. Portanto, esta oportunidade é muito preciosa. Você precisa observar com atenção. Enquanto falava, Aimaru ativou repentinamente a rotina suprema. Normalmente, quando os Cavaleiros Gourmet usavam suas técnicas, eles precisavam executar uma série de movimentos previamente. Takimaru havia feito isso no Inferno de Gelo na história original. O motivo desses movimentos era aumentar a força e a concentração deles. Isso era, na verdade, um tanto semelhante à honra culinária. O efeito da honra culinária era o de usar menos força para produzir um efeito mais forte, sendo também uma técnica para melhorar a concentração. Os Cavaleiros Gourmet também seguiam esse processo, mas a rotina suprema era diferente. Não exigia nenhum pré-requisito. Era uma habilidade de pura vontade. No segundo seguinte à fala de Aimaru, Yuki e Toriko viram uma imagem de si mesmos sendo corroídos. No instante em que a imagem apareceu, Yuki não se moveu, mas Toriko desapareceu instantaneamente a dezenas de metros de distância, criando uma distância entre ele e Aimaru. Algumas gotas de suor escorreram da testa de Toriko. Naquele instante, ele sentiu que estava prestes a morrer. Não foi uma ilusão, Toriko. Se você não tivesse se mexido agora, teria morrido de verdade. Na verdade, não foi só você. Todos os seres vivos desta floresta viram aquela imagem agora mesmo. Mas houve uma exceção. Chefe Yuki, por que você não foi afetado? Aimaru olhou para Yuki confuso. Estava perplexo. Sua rotina suprema não deveria ter falhado. Toriko e os animais que já haviam fugido eram a melhor prova disso. Não, eu fui afetado. Mas Aimaru, a diferença entre a sua força e a minha é um pouco grande demais. Então, embora sua técnica tenha sido eficaz em mim, você não conseguiu me ferir, mesmo se usasse toda a sua força. Yuki disse. Ao ouvir isso, Aimaru entendeu. Ele havia usado a rotina suprema para fazê-lo sentir seu ataque mais poderoso. Esse ataque sem dúvida poderia matar Toriko, mas não poderia ferir Yuki. Mas já que você também foi afetado, deveria ter sentido essa sensação agora mesmo, não é? Disse Aimaru. Embora Yuki fosse forte, como ele havia sido afetado, não havia problema. Na verdade, ele estava preocupado que Yuki não fosse afetado de forma alguma. Se isso tivesse acontecido, ele ficaria perdido. Afinal, essa técnica era difícil de entender apenas com explicações. Então, Aimaru, o que foi aquilo agora há pouco? Por que eu vi uma cena de mim mesmo sendo corroído pelo mofo no seu corpo quando você claramente não fez nada? Toriko mal podia esperar para fazer sua pergunta. Ele conhecia muito bem os Cavaleiros Gourmet, então sabia que eles tinham que executar uma série de movimentos antes de lutar. Após completar esses movimentos, seu poder de combate aumentaria. Mas ele estava confuso porque Aimaru claramente não havia feito nada. Não, eu já completei, Toriko. Já finalizei todos os movimentos da rotina suprema. No entanto, Aimaru refutou categoricamente a afirmação de Toriko. Impossível. Você estava aí sentado sem fazer nada. O chefe Yuki também viu. Toriko insistiu que seus olhos não poderiam ter lhe enganado. Aimaru realmente não havia feito nada. Não, Toriko. Na verdade, foi Aimaru quem fez os movimentos. Você é que não percebeu. No entanto, a frase de Yuki fez o cérebro de Toriko entrar em curto-circuito. Aimaru também ficou atônito por um momento e então entendeu. Yuki havia descoberto a chave para aquela técnica. Nesse momento, ele também ficou muito chocado. Nunca imaginou que Yuki pudesse entender o princípio tão facilmente apenas sentindo o efeito da técnica, e até mesmo cooperar com ele para enganar Toriko. O quê? Quando ele fez isso? Ao ouvir as palavras de Yuki, Toriko optou por acreditar nele. Ele não achava que Yuki mentiria para ele sobre isso, e não havia necessidade. Toriko, eu estava errado. Eu não executei esses movimentos agora há pouco. No entanto, quando Toriko já estava acreditando nele, Aimaru disse algo que o deixou ainda mais confuso. Como assim, Aimaru? O que vocês estão fazendo? Toriko de repente sentiu como se estivesse sendo manipulado. Naquele momento, ele percebeu que seu cérebro não era suficiente. Toriko, por que você acreditou no que eu disse agora há pouco? No entanto, Aimaru não disse muito mais, mas fez-lhe uma nova pergunta. Por que eu acreditei em você? Porque você falou com tanta convicção. E o chefe Yuki estava te apoiando. É claro que eu acreditaria em você. Toriko expressou seus pensamentos. Então, mesmo que você mesmo tivesse dúvidas, escolheu acreditar por causa da nossa atitude, certo?
Você já deveria ter percebido. Você não tomou essa decisão depois de se confirmar por si mesma. Você foi influenciada por mim e pelo chefe Yuki, então, no fim, escolheu acreditar. Este é o cerne da rotina definitiva. Contanto que você tenha convicção suficiente e se force a acreditar, você consegue. Assim como você se viu sendo corroído pelo meu molde agora há pouco. Normalmente minha técnica não seria suficiente para te matar, mas agora eu tive a convicção de te matar. Essa convicção foi incrivelmente poderosa, tão forte que chegou a afetar a realidade. Então, você entende? Aimaru começou a explicar a essência da técnica, depois de ouvir que Yuki também entendeu. Essa técnica era mais como uma forma de hipnose, mas durante a hipnose, uma convicção incrivelmente poderosa começava a afetar a realidade. Na verdade, mesmo antes de sua transmigração, ou no mundo de Shokugeki no Soma, já existiam exemplos semelhantes. O exemplo mais simples era a doença. Muitas doenças eram causadas pelas próprias emoções. Logicamente, alterações emocionais eram alterações mentais e não deveriam afetar o corpo, mas as alterações emocionais estavam intimamente ligadas ao corpo. Assim, quando uma pessoa estava extremamente triste ou zangada, seu corpo frequentemente apresentava alguns problemas. E o que até já tinha ouvido falar de alguns casos de câncer. Do ponto de vista médico, eles eram considerados uma sentença de morte. A maioria das pessoas, depois de saber que tem câncer e que não há cura, sente-se condenada e vive em um estado de extremo pessimismo todos os dias. Mas houve um número muito pequeno de pessoas que voltaram sua atenção para outras coisas. No final, mesmo tendo sido condenados à morte por razões médicas, seus corpos ainda se recuperaram. Essa mudança foi mágica, ninguém conseguia explicá-la. Mas no mundo de Toriko, graças à existência das células gourmet, a convicção da rotina suprema se materializou. Isso permitiu que algo que era originalmente ilusório tivesse a chance de se tornar real. Pode-se dizer que a rotina suprema que Aimaru e os Cavaleiros Gourmet haviam pesquisado já continha sementes para transformar a ilusão em realidade. Talvez devido às limitações de sua força, eles só conseguiam aplicá-la aos seus próprios corpos. Por exemplo, Aimaru, para explicar a Toriko o segredo da rotina suprema, usou sua convicção para criar uma úlcera estomacal em si mesmo. Ele não havia usado sua habilidade de moldar o corpo, ele havia confiado puramente em sua convicção para fazer seu corpo acreditar que tinha uma úlcera estomacal. A visão daquela cena fez Toriko sentir que seu mundo havia desmoronado. Ele não conseguia imaginar que tipo de força de vontade poderia causar algo assim. Uma técnica muito semelhante à honra culinária, uma mente clara, crença absoluta em si mesmo. Nesse instante, Yuki começou a tentar, e o resultado de sua tentativa logo apareceu. Seu cabelo, sob os olhares atentos dos dois, cresceu cerca de 10 centímetros. Ufa, será que é só isso que eu consigo fazer agora? Ao ver seus cabelos mais compridos, Yuki ficou um pouco emocionado. O que aconteceu? Chefe Yuki, por que seu cabelo cresceu de repente? Toriko perguntou completamente perplexo. Toriko, você já não tem a resposta no seu coração? Esta é a rotina definitiva. Eu já dominei esta técnica. Confiei puramente na minha convicção para fazer meu cabelo crescer. Mas o limite do que eu consigo fazer é deixar meu cabelo crescer 10 centímetros. Mais do que isso é impossível. Yuki disse que acabará de dominar essa técnica, então esse era o seu limite. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.